Alô, muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News. Destacando a Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, Flamengo, Corinthians, Santos e muito mais. Falando um pouquinho também sobre Champions League. Então, venha conosco a partir de agora. Hoje, quarta-feira, dia 4 de abril, um dia que promete muitas emoções no futebol, até porque nós temos no período da tarde a Champions League com grandes jogos, Barcelona e Roma, com Liverpool e Manchester City, e à noite tem São Paulo na Copa do Brasil enfrentando o Furacão em Curitiba. Um jogaço no Mineirão entre Cruzeiro e Vasco, duas equipes que precisam de reabilitação na Libertadores. O Palmeiras ganhou ontem. O Corinthians se prepara para a final do Campeonato Paulista. Amanhã também tem o Peixe na Libertadores. Enfim, não faltará assunto e você vem conosco nas redes sociais, através do Rádio Futebol C, Rádio Futebol C, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Você acessa a nossa rádio através do radiofutebolclube.com.br, pelo tablet, pelo computador, pelo celular. Você nos ouve também através do aplicativo TuneIn. Baixe o TuneIn, entre no TuneIn e coloque lá a Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes e curta a nossa programação. O que não falta é assunto, hein, Salgueiro? Bom dia! Que quarta-feira, hein, Carlos Lima? Para quem é amante do esporte, para quem é amante do futebol, realmente é uma quarta-feira, aquela quarta-feira maravilhosa e com grandes jogos. A gente vai analisar tudo aqui nesse programa e bom dia a você e bom dia ao amigo apaixonado por esporte. E antes de falarmos da quarta, vamos falar da terça. Ontem o Palmeiras, com o freio de mão puxado, né, vamos dizer assim, fez a lição de casa, 2-0 no Aliança Lima, né, não sofreu no jogo. O Aliança em alguns momentos até esboçou uma pressão, uma outra falta ali na entrada da área do Palmeiras, mas a rigor o Jailson não trabalhou no jogo e o Palmeiras construiu uma vitória bem tranquila, né, Salgueiro? E meio que se poupando já para domingo, né? É verdade, o Palmeiras jogou pro gasto, como a gente fala, né, em ritmo de treino. O Palmeiras deu muita sorte porque nesse intervalo entre os jogos finais do estadual, e nós tivemos o primeiro sábado e teremos o segundo no Allianz Parque no domingo contra o Corinthians, o Palmeiras pegou o adversário, entre aspas, ideal, né, Carlos Lima, para enfrentar, porque o Aliança Lima é um time fragilizado, é um time que mostrou toda a sua deficiência técnica, realmente, e tática no duelo de ontem. Então o Palmeiras conseguiu fazer um time alternativo, poupar alguns jogadores e fez 2-0 ali, mas sem muito esforço, sem muito foco, sem muita concentração, apenas para cumprir tabela mesmo. Conseguiu a segunda vitória consecutiva no Grupo H da Libertadores, ou seja, realmente abriu 6 pontos, isso é importantíssimo, uma competição dessa de primeira fase. Então o Palmeiras deu sorte também com relação à tabela, mas eu vou poupar críticas ao Palmeiras, até porque essa semana é atípica, é uma semana que antecede realmente o jogo final, que pode dar o primeiro título da temporada para o Palmeiras. Mas eu admito que eu estou de olho nesse Palmeiras, que esse Palmeiras é burocrático, esse Palmeiras tem medo de fazer gols, ele marca 1-0 e passa a administrar. Eu estou de olho no time do Roger Machado. E quem diria, né, Salgueiro, ontem na Arena Palmeirense, né, os torcedores cantando, não, o jogo é domingo, o jogo é domingo. Quem diria que numa partida de Libertadores, né, alguém estivesse preocupado com o campeonato estadual? Mas é que a final é contra o Corinthians, aí é que a coisa pega, né? Ah, sem dúvida, a rivalidade pega, né? Tenho uma plena certeza que se fosse uma final não vou nem citar os demais rivais, né? Mas assim, se fosse uma final normal, com o time do interior tal, e devido ao primeiro resultado que o Palmeiras conquistou a vitória por 1-0 fora, seria um jogo da Libertadores, teria uma outra cara, uma outra obsessão para essa torcida. Agora, poder, domingo, curtir o título estadual diante do principal
né, ou sobre o principal arquirrival, o inimigo, entre aspas, né, do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, dá um gosto especial e mobiliza a torcida diferente. A partir de hoje, Carlos, ou de ontem à noite, realmente, depois do jogo, o papo agora é só esse e a ansiedade aumenta a cada dia para levantar o título, principalmente diante do Corinthians, que foi o time no ano passado que ganhou muitas coisas, ganhou tudo, inclusive é o atual campeão paulista, né? É verdade, e ontem a torcida não escondia isso, né? Essa vontade, esse desejo de ganhar o título estadual. E o Roger, depois do que viu ontem, e questionado na entrevista coletiva, garantiu que o Moisés é o favorito para ser o substituto do Felipe Melo no clássico decisivo do próximo domingo. Sem dúvida nenhuma ele sai na frente, né, para o final de semana, para o clássico, substituindo, né, o Felipe ausente pela expulsão. Mas eu tenho outras opções também, mas o Moisés acaba saindo na frente. Acho que é o primeiro jogo que ele faz do início ao fim. Se comportou muito bem e me dá uma sustentação defensiva sem eu perder jogo, né, estando em campo, né, plenamente. O Moisés jogou tão bem assim ontem, Salgueiro? Não jogou tão bem assim, na verdade. No Palmeiras ninguém brilhou assim, né? Que mereça tantos elogios. Na verdade, o que o Roger elogiou aí foi essa postura do Moisés de fazer o primeiro jogo depois de tanto tempo, né? Do início ao fim, ele que vem entrando durante os jogos. Então ele cumpriu esses 90 minutos e conseguiu segurar a onda ali, realmente no final sentindo um pouco de desgaste. É normal, o Moisés vem numa recuperação ainda física, né, depois daquela lesão grave que ele teve. Então, o fato do Moisés, Lima, ser o cara apontado pelo Roger Machado para o lugar do Felipe Melo, eu vejo com bons olhos e elogio de antemão o treinador se ele consumar essa informação no final de semana, porque o Moisés, teoricamente, deixaria o Palmeiras um pouco mais aberto. E não tem por que o Palmeiras, jogando em casa e com a vantagem, se fechar diante do Corinthians ou administrar essa vantagem. O Palmeiras tem que jogar no seu campo com vontade de vitória, o desejo de vitória, e para festejar o título vencendo o jogo, por que não? E com o Moisés, teoricamente, o time vai ficar mais leve e vai ficar mais solto e não vai perder a pegada. O Moisés é um jogador polivalente, é um jogador versátil, é um jogador que sai para o jogo, tem muita qualidade e ao mesmo tempo ele recompõe defensivamente com muita velocidade, com muita intensidade. Então, eu acho que é um cara que vai dar mais qualidade ainda do que quando o Felipe Melo joga. Com certeza mais qualidade do que o Thiago Santos, por exemplo, né? Que é um cara mais de marcação, aquele pegador de tornozelos, né, Salgueiro, como você gosta de falar, adora um tornozelo, né? Então, Moisés e Bruno Henrique formam realmente uma dupla bem legal, com muita qualidade no meio de campo do Palmeiras. Ontem foi um dia de boas notícias no Verdão, porque a pena do Jailson foi diminuída, né? Em relação ainda àquela expulsão contra o Corinthians lá na primeira fase do Paulista. Então ele está garantidíssimo, né, no caso de uma decisão por pênalti. É claro que a torcida do Palmeiras não quer isso, quer ganhar o título no tempo normal, mas vamos supor que a decisão vá para os pênaltis. O Jailson está garantido na meta palmeirense. Pelo lado do Corinthians, o Matheus Vital, né, não participou do treino de ontem, né, acabou sendo uma preocupação, né, para o Carille, se já não bastasse todos os problemas que o Carille tem, né? O Matheus Vital apareceu com uma infecção em um dos dedos do pé esquerdo e vai ser aí, evidentemente, avaliado pelo departamento médico ao longo desta semana. O Fagner, você sabe, né, Salgueiro, que há uma polêmica em relação ao sábado, porque o Corinthians, que vai treinar em Itaquera, né, na sua arena, vai abrir para a torcida. Aí o Palmeiras resolveu fazer a mesma coisa na sua arena e no mesmo horário. E aí a Polícia Militar e o Ministério Público, não pode, que não sei o quê, porque as torcidas vão se encontrar no metrô, aquela coisa toda, mas os clubes não levaram muito em consideração, não, e confirmaram treinamento aberto no sábado pela manhã. E o Fagner ontem destacou qual seria, né, a importância para o elenco corintiano da presença da torcida na arena em Itaquera sábado, na véspera da decisão. Cara, principalmente pelo fato da gente não ter o nosso torcedor no domingo, né? A gente poder treinar na nossa arena e ter a presença deles lá, né? Que a gente sabe que muitos gostariam de estar presente, de poder estar incentivando, né, e não vão poder.
Isso nos dá um conforto, né? Nos dá um gás, né? Porque a gente sabe que é importante você estar próximo do seu torcedor, o seu torcedor incentivando, né? Então, por decorrência de outras situações, né, eles não vão poder estar, e a gente sabe que fazendo esse treino e eles podendo estar lá, a gente tem uma proximidade muito grande, né? A gente se sente acolhido também para poder no domingo estar bem para fazer um grande jogo por eles também, né? Por nós, pela instituição e tudo mais. O que você achou dessa nova polêmica aí no futebol paulista, Salgueiro? Polêmica vazia e polêmica triste, né? A cara do futebol brasileiro, polêmicas assim. Infelizmente a gente perde realmente há algum tempo, né, Lima, esse embate com a violência, e esse confronto pode existir sim. Essa é uma ação de abrir treinos, é uma ação feita pelo Corinthians há algum tempo. O Palmeiras agora gostou da ideia, também está querendo abrir o seu e tem todo o direito de fazê-lo, né? Até porque o time está bem e o Palmeiras viveu anos de turbulência e por isso que não tinha essa proximidade com o torcedor. Então, o que acontece? A única coisa é que a cada postura do Ministério Público, da Polícia Militar contra essas ações, é uma assinatura no recibo da incompetência de não conseguir fazer a segurança pública, né? Vingar na cidade de São Paulo. Um vai treinar na Zona Leste, longe em Itaquera, o outro vai treinar na Zona Oeste, na Barra Funda ali, e assim mesmo a PM e o MP, eles posam contra ações assim. Eu acho, sinceramente, sem querer confrontar, sem querer afrontar a decisão das autoridades, eu acho que os clubes não têm que dar bola para isso não, tem que fazer valer a vontade deles de abrir o treino, não estão fazendo nada de irregular, pelo contrário, estão fazendo um convívio sadio ali com seus torcedores, e bola para frente, e vamos viver a vida. Não dá para você viver disso aí não, né? Não dá, infelizmente. Tem que ter a segurança, seja no caminho, seja no trajeto, seja realmente em cada local. Não dá para os clubes ficarem reféns também dessa proibição a todo momento do MP e da Polícia Militar. Sem dúvida nenhuma. E já que estamos falando do futebol paulista, né? Já falamos do Palmeiras na Libertadores, do Palmeiras na final do Paulistão, Corinthians, adversário do Palmeiras, na final do Paulistão. Hoje tem tricolor em campo, hein? O São Paulo joga pela Copa do Brasil para tentar quebrar um tabu, né? O São Paulo jamais venceu na Arena da Baixada, né? Quando o estádio ainda se chamava Joaquim Américo, quer dizer, ainda se chama Joaquim Américo, mas quando ele ainda era um estádio antigo, com arquibancadas de madeira, um estádio acanhado e tal, o São Paulo conseguiu vencer lá. Mas depois da reforma, depois que virou Arena da Baixada, aí realmente o tricolor não conseguiu vencer o Atlético Paranaense, ou ele perde ou ele empata, né? E para o jogo de hoje, o Aguirre mudou o sistema, vai jogar com 3 zagueiros, ele sacou o Petrus, né, do meio de campo, e colocou o Rodrigo Caio como terceiro zagueiro. Então, São Paulo deverá ter Sidão no gol, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio, os 3 zagueiros, o ala pela direita, o Éder Militão, pela esquerda, o Reinaldo, os 2 volantes, o Jusilei e o Lisieiro que, em que pese o fato de ter perdido o pênalti contra o Corinthians, jogou muito bem, é um garoto que tem um potencial realmente muito grande, entrou como uma luva nesse time do São Paulo, e mais à frente o Trellis, o Nenê e o Cueva. Tá bem escalado o São Paulo para hoje, Salgueiro? Olha, depende muito da postura que você deseja ver do seu time e da convicção que você tem, né? O Diego Aguirre, ele deixou uma boa impressão contra o Corinthians, eu só fazia algumas ponderações que calma, né? O São Paulo ganhou o primeiro jogo de um Corinthians na semifinal do Paulista, num erro individual do time do Corinthians, caso contrário terminaria 0-0, e conseguiu se fechar, fazendo uma marcação forte, intensa, na Arena de Itaquera, e acabou indo o jogo para os pênaltis, todo mundo sabe o que aconteceu. Mas assim, o São Paulo está longe de ter um time ainda, quer dizer, o Diego Aguirre está naquele processo ainda de escolha de jogadores, de realmente saber, conhecer o grupo um pouco mais a fundo, ele muda o time. São 17 jogos lá na Arena e 12 derrotas e 5 empates, quer dizer, olha, é uma caminhada do São Paulo árdua pela Arena do Atlético Paranaense, e a gente sabe a pressão que é jogar lá. Então o jogo não vai ser fácil, ele prefere armar com 3 zagueiros e para montar realmente um sistema defensivo um pouco mais forte e tentar apostar nos contra-ataques. A gente vai ver se essa postura e se essa formação do São Paulo é uma, inclusive empregada em jogos fora, principalmente, Lima, se o São Paulo fizer todo o trabalho dele bem feito, ou seja,
marcar realmente com 3 zagueiros e uma linha forte na frente para proteger a defesa, mas sem abdicar do contra-ataque. Porque você pode montar realmente com 3 zagueiros e tendo uma situação defensiva importante, sólida lá atrás, mas você não pode realmente abrir mão de jogar. Então a gente tem que ver realmente se o São Paulo vai ter essa postura realmente de fazer valer toda a sua planificação de jogo, né? O Nenê é um cara que talvez não vá ficar mais centralizado, e o Cueva é aquele cara de pegar a bola pelo lado esquerdo, partir em velocidade e tendo o Trellis como referência. Vamos ver se no contra-ataque esse São Paulo vai funcionar. Eu admito para você, no primeiro momento, que eu não gosto de 3 zagueiros. Eu não gosto, eu acho que mexer assim pontualmente para um jogo fora, você emocionalmente você já mostra uma fragilidade perante o adversário. Mas vamos ver, eu espero o andar da carruagem do jogo aí para depois analisar e realmente criticar ou elogiar o sistema do Aguirre. Bom, o Trellis ontem, quando o São Paulo chegou, né, ao hotel onde está hospedado lá na cidade de Curitiba, ele concedeu uma entrevista ao canal Fox Sports, né, e nessa entrevista ele falou sobre essa história do tabu que o São Paulo tem contra o Atlético lá em Curitiba. Cada jogo tem seu tabu. Eu acho que agora a gente quer fazer coisas boas no São Paulo, que queremos deixar história. Se a gente quer fazer coisas boas e deixar história, é bom quebrar esses tabus. Acho que para nós vai ser importante para trazer de volta a confiança para o time. Seria muito bom uma vitória aqui. Tem razão, né? Você constrói a história de várias formas. Uma delas, não é, Salgueiro? É quebrar um tabu que já está incomodando e muito o time do Morumbi, né? E a gente falou muito de tabu, principalmente na fase final do Paulistão aí, e aquela coisa, né? Por mais que esses jogadores que estejam hoje em ação não participaram desse tabu, eles pegam, né? Uma caixa de ressonância, e você acaba pegando isso aí, emocionalmente acaba incomodando mais alguns e menos outros, né? Mas é complicado. E vale ressaltar também que o Furacão Atlético Paranaense volta agora a jogar com seus profissionais, né? Ele está jogando as finais do estadual, ele está na final com o Curitiba e vai fazer o Atletiba, né? No final de semana na sua arena novamente, precisando vencer por 2 gols de diferença. Ele está jogando com o Sub-23 e agora vem realmente com a sua equipe principal para enfrentar o São Paulo, ou seja, é um time descansado, é um time que vem disputando, que passou também as fases da Copa do Brasil e chega motivado não só para manter o tabu, mas para conseguir principalmente a vantagem para poder jogar aqui na partida de volta, não com mais tranquilidade, mas com a vantagem embaixo dos braços. Sem dúvida nenhuma, né? E se ganhar por 1 gol de diferença domingo, leva a decisão para os pênaltis, o Furacão na final contra a equipe do Coritiba, o seu grande rival, que venceu o primeiro confronto por 1-0 no Couto Pereira. E agora vamos continuar falando de Libertadores da América, né? Já trouxemos a Copa do Brasil com o São Paulo, daqui a pouco vamos falar um pouquinho. Aliás, antes da Libertadores, deixa eu fechar o assunto Copa do Brasil, falando um pouco do Galo, né? O Galo hoje, teoricamente, né, Salgueiro? Porque você sabe como é que é futebol. Normalmente, quando um time grande ganha do principal rival e ganha bem, né? Como o Atlético venceu o Cruzeiro domingo, 3-1, chegou a fazer 3-0 na Independência, na primeira partida decisiva do Campeonato Mineiro, isso costuma dar uma relaxada, né? Os caras, ganhamos do Cruzeiro, agora está tudo resolvido e tal. E aí pega um time teoricamente mais fraco, dá assim aquela sensação de que você vai passar por cima. E o Galo hoje tem um jogo contra o Ferroviário do Ceará, na Independência, né, pela Copa do Brasil, time definido, né, Vitor, Patrick, Bremer, o Gabriel e o Fábio Santos, Arouca, aquele mesmo, o velho e bom Arouca, ex-Palmeiras, ex-Santos, Arouca e Gustavo Blanco, os volantes. Aí você tem a linha de 3 com o Eric, o Casares, que está jogando muito, e o Otero também, que está jogando um belíssimo futebol, e o Ricardo Oliveira lá na frente. É um jogo assim de cautela, nem tanto talvez pelo adversário, mas por aquela empolgação que com certeza tomou conta dos atleticanos depois do jogo de domingo, Salgueiro. Você faz essa ponderação, Lima, porque você é um cara experiente, você já viu esse filme. Né? Várias jogo vezes. Que pode ter realmente aquela desconcentração normal, aquela zona de conforto e principalmente aquele foco no que vale realmente, mais ou menos como a gente está vendo aqui o Palmeiras, né, que cumpriu tabela com a Aliança Lima e agora tem o foco no Corinthians. O Atlético Mineiro, o foco é o Cruzeiro.
Agora, pela fragilidade dos times, e aí entra também um trabalho importante do Thiago, técnico do Atlético Mineiro, de buscar esse foco, essa concentração, para não ter esse tropeço contra o Ferroviário. Então eu acho e espero, realmente tenho uma expectativa, e qualquer coisa fora disso vai me causar grande surpresa, que o Atlético Mineiro vai fazer mais ou menos como o Palmeiras fez ontem. Vai realmente jogar para o gasto, para fazer o resultado, espantar qualquer tipo de zebra, e se preparar e continuar com a cabeça focada no final de semana contra o Cruzeiro, no jogo realmente que define o estadual. E para o nosso apaixonado por esportes lá do Ceará, tá aqui a escalação do Ferrinho, né? O Ferroviário, com o Gleibson no gol, que dizem vem fazendo uma grande temporada, Amaral, Túlio, Erandir e Sávio, Lineker, olha só, Mazinho e Janeudo, além do Mota. Esse Mota jogou no Cruzeiro em 2003, e na frente o Luiz Soares e o Andrei. E um detalhe, né? O Ferroviário foi eliminado na fase semifinal do Campeonato Cearense. No campeonato local, o técnico Ademir Fonseca normalmente joga com 3 atacantes, né? Mas para encarar o Galo fora de casa, ele nem levou, viu? Ele só levou 2 atacantes para Belo Horizonte, são os 2 que começam o jogo de hoje. Então, evidentemente, ele vai se fechar e vai tentar surpreender o Atlético Mineiro no contra-ataque para o jogo da volta, que vai acontecer lá em Fortaleza. Portanto, Copa do Brasil, com o São Paulo em campo, com o Galo em campo. Destacamos aqui, agora voltamos a falar de Libertadores na América. Você está acompanhando o Breakfast News aqui na Rádio Futebol Clube, com as principais informações do futebol brasileiro. Você já acompanhou os detalhes da vitória do Verdão ontem, detalhes sobre o Corinthians, que decide o Campeonato Paulista com o Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro na Copa do Brasil. E hoje tem um jogo espetacular, 2 camisas fortíssimas, né, no estádio do Mineirão, Cruzeiro e Vasco da Gama. Que jogo deve ser esse, hein, Salgueiro? Grande jogo, né? Sem dúvida nenhuma, tem uma expectativa muito grande. Você ponderou bem, né? Equipes que vêm realmente dos jogos do final de semana e agora se enfrentam, e você tem esses duelos no meio de semana, e realmente é um jogo que cria uma enorme expectativa também, Lima. Bom, são 2 momentos diferentes. Em termos de Libertadores, até que nem tanto, porque os 2 perderam na primeira rodada, né? O Cruzeiro tomou de 4-2 do Racing, lá na Argentina, e o Vasco perdeu em casa para a Universidade do Chile, né? Então, em termos de Libertadores, os 2 buscam reabilitação. Nos campeonatos estaduais, o Vasco venceu o primeiro confronto contra o Botafogo, no Engenhão. Domingo decide no Maracanã, jogando pelo empate. O Cruzeiro, como dissemos há pouco, né, acabou perdendo para o seu principal rival, o Atlético, por 3-1, e vai ter que vencer por 2 ou mais gols de diferença no próximo domingo no Mineirão, também para se quiser ser campeão mineiro. O provável time do Cruzeiro, porque o Mano sempre faz mistérios, né? Com Fábio no gol, Lucas Romero, Léo, Murilo e Egídio, Henrique, Robinho e Ariel Cabral, Rafinha, Sassá e Thiago Neves. O que você acha desse time, Salgueiro? Opa, acho que um pequeno probleminha aqui. Oi, Lima. Opa. O que você acha desse time que eu escalei aqui do Cruzeiro? Eu acho um time que dá para cumprir um bom papel. Você disse bem, né, que são momentos distintos, momentos diferentes, mas eu acho que é um time que dá para se tornar competitivo. Eu acho que a partir do momento que o treinador escala também, ele observou e ele sabe que nos treinamentos há uma composição de entrosamento e que jogadores que realmente vêm buscando um espaço. Eu acho que dá para ser competitivo, Lima. Bom, quem falou nas últimas horas foi o Sassá. Ele começou, antes de dizer especificamente, né, sobre o jogo do Vasco, ele falou que ficou de lição, né, na derrota de domingo para o Atlético Mineiro, para que o Cruzeiro não repita os erros na partida diante do Vasco. A lição é o que a gente falou no vestiário, né? Clássico, jogos assim é decidido no detalhe. Então a gente tem que ficar atento nos detalhes que é fundamental. A vitória sobre o Vasco credencia mais a gente, né, para chegar na final com mais moral. Espero que a gente consiga fazer um grande jogo na quarta-feira. Bom, e onde você ouviu o Sassá dizer que clássico se decide em detalhes, né? O principal detalhe domingo foi a bola aérea, né, Salgueiro? Porque era só cruzar a bola na área do Cruzeiro no primeiro tempo, era gol do Atlético, né? Incrível, né? Então, e o complicado é isso, né? Que a gente dá uma olhada no seguinte, né? A gente sabe o tanto que o
o Mano Menezes é um treinador detalhista, trabalha muito bem o setor defensivo, ele tem essa obsessão pelo setor defensivo, e está certo, porque daí com o setor defensivo bem ajustado, você forma um grande time, e aí você toma gol de bola aérea, como o Cruzeiro levou do Atlético Mineiro, com certeza foi algo que incomodou demais o Mano Menezes. Bom, e o Vasco da Gama? O Cruzeiro não tem o Fred, né? Já há um bom tempo, aquela contusão lamentável, né? Aquela contusão de joelho que tira o jogador por 6, 8 meses do futebol. E o Vasco também vai ter um desfalque hoje, que é o Giovanni Augusto, né? Aquele jogador que foi emprestado pelo Corinthians, vinha jogando bem, mas aí teve um estiramento na coxa, né, na partida contra o Botafogo, está fora. E o Thiago Galhardo, suspenso, também não vai vestir a camisa do Vasco da Gama. A provável formação do Zé Ricardo tem o Martim Silva, Rafael Galhardo, Paulão, Eraso e Fabrício, o Wellington de Zábato, são os dois volantes, aí Iago Pikachu, Wagner e Paulinho, e o Riascos lá na frente. O Wagner, né, jogador que esteve, inclusive, praticamente acertado para vir para o Corinthians, né, no começo do ano passado, e acabou vindo para o Vasco da Gama, falou sobre esse confronto e sobre o Vasco enfrentar o Cruzeiro. Olha, a maneira que a gente tem que jogar é bastante compacto, não podemos dar muitas oportunidades para o Cruzeiro, porque é uma equipe que tem muita qualidade e é mortal no seu ataque. A gente sabe que vai ser um jogo complicado. Libertadores é um jogo muito estudado, a gente tem observado bastante os jogos deles, até mesmo a final que eles jogaram da primeira partida. Alguns jogadores que vão estar jogando vão estar um pouco mais cansados deles, também os nossos. E a gente chega lá inteiro e confiante. Não podemos perder, temos que brigar pela vitória até o final, vai ser muito complicado e a gente quer fazer uma boa partida e que o erro seja 0. Erro 0 hoje é isso, né? Errar contra o Cruzeiro no Mineirão é problema mesmo, o Wagner tem razão. Você gosta do Wagner? Você acha que ele é um bom jogador, Salgueiro? Olha, eu acho que o Wagner apareceu muito bem, Lima. Talvez ele não tenha atingido aquela expectativa que nós criamos quando ele apareceu, né? Realmente, talvez ele não tenha atingido aquele patamar que nós esperávamos, mas é um jogador que no Vasco está indo muito bem. Eu acredito que no Corinthians ele poderia fazer um bom papel, até porque o Corinthians é um time melhor montado e montado há mais tempo, então o jogador para se adapta melhor. Mas no Vasco ele está bem, ele foi bem, inclusive no final de semana, na vitória do Vasco sobre o Botafogo. Esse jogo aqui, para o Vasco, e eu gostei muito da entrevista agora, das declarações do Wagner, porque ele disse duas coisas que realmente me marcaram. A primeira que tem que ter erro 0, e é um jogo importante para o Vasco, até porque o Vasco está numa situação não tão confortável no grupo, e segundo, porque ele falou assim, a gente vem acompanhando os jogos do Cruzeiro e vimos o jogo do final de semana, ou seja, então, quer dizer, o Zé Ricardo colocou todo mundo para ver os jogos do Cruzeiro. Isso é importante, né? Mesmo com todo o trabalho, toda a sequência de jogos do Vasco, eles estão de olho realmente no jogo, no adversário, no Cruzeiro, e esse é um jogo chave para o Vasco. O Vasco não pode realmente perder, como disse o Wagner, ele reiterou isso na entrevista. E outra coisa que é legal, ficar de olho no Paulinho, que é um menino que aparece muito bem no Vasco, e dessa vez ele sai jogando, é um jogador que é pedido direto pela torcida do Vasco, ele entra às vezes nos jogos, né, mais ou menos como um Pedrinho no Corinthians, e ele vai ter a chance de sair jogando hoje, olho nele que ele tem muito potencial, esse garoto. E o Zé Ricardo, né, que fez um excelente trabalho na base do Flamengo, por isso depois acabou assumindo o time profissional, ele olha com carinho mesmo essas jovens revelações do Vasco da Gama, e eu tenho certeza que o Paulinho vai ter oportunidades. Se vingará ou não é outra conversa. E tem mais um brasileiro em campo hoje pela Libertadores. E é exatamente o atual campeão, o tricampeão da América, o imortal tricolor gaúcho. O Grêmio recebe o Monáguas da Venezuela, teoricamente um jogo tranquilo, né? O Renato nunca confirma oficialmente, mas a escalação do Grêmio deverá ter Marcelo Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Cortez, Maicon, Arthur, Ramiro, Luan e Everton, e o Jael lá na frente, trombando com os zagueiros venezuelanos. Molezinha pro Grêmio hoje, Salgueiro? Olha, eu não diria molezinha, mas um jogo totalmente administrável, né? Ô Lima, pela sua competência, o Grêmio está em estado de graça, né? O Grêmio, para mim, já é o campeão gaúcho, vai cumprir tabela no final de semana, porque pela sua competência... Oi?
Sem dúvida, 4-0 pela já sua era. competência, né? Quer dizer, faz valer isso aí com a bola rolando. É um time, é o atual campeão da América, é o atual vice-campeão do mundo. Então o Grêmio tem muita qualidade. E esse jogo talvez eu não coloque como molezinha, mas é um jogo totalmente administrável. Até pela sua competência, o Grêmio pode se dar o luxo de repente colocar a força máxima hoje ou segurar alguns jogadores, ou seja, mas eu aposto no Grêmio, que o Grêmio é uma equipe muito forte e taticamente muito forte, né? O Renato Gaúcho deu uma cara pro Grêmio muito boa, é um dos principais times do Brasil e com certeza hoje vai cumprir um bom papel sem dúvida nenhuma. Bom, e um outro assunto que pipocou, né, lá no Grêmio nessa semana, e está quente o assunto, né, é a possível saída do Renato Gaúcho para o Flamengo, né? O Renato já até admite, pelo menos, conversar com o Flamengo. E o Luan, né, que é o grande ídolo desse time do Grêmio, o Grêmio tem no Luan o seu principal jogador, o Luan acabou dizendo o que pensa sobre uma possível saída do Renato Gaúcho. Preferia que ele não fosse, né? Pelo que a gente vem fazendo, pelo que ele tem feito pelo Grêmio. A gente sabe que é difícil comandar um vestiário e ele consegue fazer isso muito bem, consegue dar oportunidade para todos. Então isso fortalece ainda mais o nosso grupo, né? Que faz a gente poder jogar, poder chegar onde a gente chegou. E ele ficar nessa briga aí de poder conquistar mais títulos aí pelo Grêmio. A rapaziada não quer que o professor vá embora, e o Luan falou em nome do grupo. Olha, Lima, eu duvido que o Renato Gaúcho troque o Grêmio pelo Flamengo. E se ele o fizer, aí realmente toda a convicção que eu tenho que o Renato Gaúcho tinha mudado de patamar e estaria realmente encarando a função de treinador de forma séria, iria por água abaixo, porque esse é o momento dele apostar no planejamento de vida, de carreira dele também, e o Grêmio realmente é o seu grande alicerce hoje. Ele montou um Grêmio com a sua cara, ele conseguiu realmente cumprir com todas as etapas para formar um grande time, ele tem o elenco na mão, ele tem o vestiário na mão, e ele vai trocar em troca do Flamengo, que vai trocar a diretoria no final do ano, que é um time em turbulência, que é um time que tropeça na gestão, no planejamento. Eu, sinceramente, pelas praias do Rio, pelo fato dele gostar muito e ser um gaúcho, mas meio que radicado carioca, eu acho, sinceramente, que é chance zero. Eu tinha lido uma parte das entrevistas lá no sul do país, dizendo que o Renato Gaúcho não queria nem bater papo com os caras, né? Ele tinha descartado de cara. Agora já estaria aberto a ouvir, mas sinceramente eu acho que a chance de qualquer clube brasileiro tirar o Renato do Grêmio hoje é zero. Bom, de qualquer maneira, agora falando do Flamengo, né? O Flamengo tem aí dois nomes, aliás 3, né? Existe até uma enquete. Renato Gaúcho, Cuca ou manter o Barbieri, né, que está comandando de forma interina a equipe, se bem que o Flamengo não tem jogos oficiais, né, até o Campeonato Brasileiro, mas o Maurício Barbieri também faz parte dessa enquete. Você acha que dar chance para um jovem nesse momento seria uma boa para o Flamengo? Eu acho que não, Lima. Jovem por jovem, eles deveriam ter ficado com o Zé Ricardo, né? E o Flamengo, que tem dinheiro hoje, que teoricamente está com as finanças em dia, contratando jogadores, eles têm o imediatismo também, né? Eles têm aquela gestão amadora, aquele pensamento amador realmente que toma conta pelo menos da maioria dos clubes brasileiros. Então eu acho que o meu feeling diz, não é nem informação, meu feeling, minha convicção diz que será o Cuca, o Renato Gaúcho, como eu disse, é chance zero. E eu vou te falar uma coisa, hein? Olha, eles demitiram o Carpegiani pontualmente por causa de uma eliminação que eles não aceitaram muito bem, e o Carpegiani saiu com 70% de aproveitamento. A campanha do Carpegiani não era ruim à frente do Flamengo, e eles acabaram rifando o Carpegiani, que chegou como coordenador, como gerente, e depois foi trazido para técnico devido a uma emergência, né?
e aí acabou sendo demitido do clube. É complicado, a gestão realmente é algo que incomoda, o que deveria ser solução para alguns clubes se torna um empecilho, uma pedra no sapato. E no sábado, como o Flamengo está fora aí das finais do Campeonato Carioca, né? E o Brasileirão só vai começar lá no outro fim de semana, então o Flamengo, para não ficar parado, acertou um amistoso contra o Atlético Goianiense em Goiânia, no sábado, no Estádio Olímpico lá de Goiânia, onde o Dragão manda os seus jogos, né? Quando o público não é tão grande, então ele sai do Serra Dourada e joga num estádio menor. Vai ser o aniversário, né, do Atlético Goianiense, 81 anos. Eu particularmente acho legal, você movimenta o elenco e tal, né? Mas, por outro lado, eu acho engraçado, né, Salgueiro? Eu não sei se foi com você ou o Zé Boquinha que eu comentei outro dia aqui, que o que a gente mais ouve, né, dos técnicos, não, o grupo está desgastado, o elenco está desgastado, eu tive que poupar jogadores, eu tive que não sei o quê, e bababá, porque a sequência de jogos é muito desgastante. Aí, quando não tem jogo, os caras marcam amistoso. Tudo bem que o ritmo do amistoso não é tão pegado, o jogador não tem aquela pressão psicológica de ganhar, é diferente, eu concordo com isso. Mas não é um contrassenso, Salgueiro? E numa boa, né, Lima? O jogo treino para amistoso, teoricamente, é a mesma coisa. Não é verdade? Vai ganhar uma graninha também, no jogo treino não ganharia, mas né, eu acho estranho, eu não consigo realmente, eu acho que existe desgaste, mas tem muita cascata também no mundo do futebol. Né? Hoje em dia, tudo bem, o ritmo do futebol hoje é mais intenso do que era antes. Os jogadores hoje correm mais, até em função da tática, da evolução, eles correm muito mais do que corriam na década de 90, de 80 e assim por diante. Não vou discutir isso. Mas é um mimimi, entendeu? Você pode reparar que quando o Campeonato Brasileiro, né, que é por pontos corridos, começa a pegar fogo, começa ali meio que definir 2, 3 ali na frente para brigar pelo título, ou 2, 3 ali embaixo que estão ameaçados de cair, você pode ver, se tiver jogo quarta, domingo, os caras vão jogar com o time principal. Você já percebeu isso? No Brasileirão não tem essa de poupar. Você jogou na quarta, domingo se puder, se repete. Agora, quando você tem um jogo do Brasileirão na quarta, aí no domingo, aí um da Libertadores ou da Copa do Brasil na quarta, aí parece que, como muda o nome da competição, parece que aí o jogador se desgasta mais ou menos, né? Então, se for só o Campeonato Brasileiro, aí não tem desgaste. Você pode jogar quarta e domingo com o mesmo elenco. Agora, quando muda a competição, tem desgaste. Sinceramente, eu acho que tem muito mimimi. O jogador hoje ganha muito dinheiro e reclama demais, o Salgueiro. Lima, eu concordo com você, assina embaixo o que você falou, é muito mimimi, é verdade, é muito exame de sangue para ver, né, se vai ter lesão ou não vai. Olha, a medicina está maravilhosa realmente, e isso dá força, né, para os treinadores valorizarem realmente. Olha, veja bem, eu tive que escalar o time misto, não existe mais misto agora, é time alternativo. Isso. São coisas do futebol moderno, né? Existem nomenclaturas para definir aí algumas decisões que eles tomam agora. Agora só ressaltando uma coisa que eu ia ressaltar aqui quando a gente estava falando do São Paulo e Atlético Paranaense, eu não tive oportunidade. Semana que vem, Lima, nós já temos Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. É mole? É isso aí. É isso aí, mas é o que eu estou te falando. Aí você vai, quando tiver um jogo pelo Brasileiro no fim de semana e um jogo pela Sul-Americana ou pela Libertadores na quarta, a gente vai ouvir essa história de poupar, né? Mas quando a gente tiver uma sequência de jogos do Brasileiro, quarta, domingo, você não vai ouvir em poupar. Pode ter certeza disso. Né? Tem sido assim ao longo dos anos, você não ouve. Se o time estiver ali brigando pela ponta, ou brigando para não cair, ou brigando para chegar na Libertadores, ele não poupa jogador. Né? Aí virou a chavinha, mudou a competição, parece que aí o jogador não se cansa mais, tal. Aí você não precisa poupar. Realmente é um negócio impressionante. E por se falar em virar a chavinha... Tudo bem que o Breakfast News é um programa que destaca o futebol nacional, mas não dá para deixar de falar sobre os jogos da Champions hoje, né, Salgueiro? Estaremos juntos mais uma vez no plantão da Champions a partir das 3h30 da tarde com Barcelona e Roma no Camp Nou e
na cidade de Liverpool, no Anfield Road. Liverpool e Manchester City. Eu tenho certeza que você, como eu, né, você também está contando os minutos para chegar, principalmente esse clássico inglês. Eu não vejo a hora da bola rolar, Salgueiro. É verdade, nós teremos o Barcelona em ação, né, com o Lionel Messi, com todas as suas estrelas e todo esse jogo maravilhoso do Barcelona, mas o super clássico inglês aí realmente é o centro das atenções, e eu vou te falar por que está mexendo muito comigo, porque eu acho que aí pode pintar uma zebrinha. Pode dar Liverpool, acho que em 2 jogos o Liverpool pode fazer frente ao City, que é o time do momento, é o time da moda, é o time realmente que vem atingindo aí pontuação e grandes jogos e gols maravilhosos de trabalho de bola aqui, né, do Pep Guardiola, realmente, mas eu acho que aí tudo pode acontecer. Eu estou apostando no Liverpool, 2 jogos maravilhosos, hoje é na casa do Liverpool, então a obrigação aumenta, e o plantão da Champions realmente é o maior barato, é gostoso demais de fazer, porque a gente acompanha com muita informação, com muita análise, e esse jogo tem enorme destaque realmente, porque é um jogo que promete demais, Neymar. Então anote aí as prováveis escalações, Salgueiro. O Liverpool com o Karius no gol, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk e Robertson, Milner, Henderson e o Oxlade-Chamberlain, Salah, que está jogando muito, Firmino e o Mané, que também, aliás, um trio avançado aí do Liverpool espetacular, né? O Liverpool hoje não tem o Matip, o Lallana, jogadores contundidos, né? E a equipe do Guardiola com o Ederson, goleiro brasileiro, Walker, o Otamendi, o Kompany e o Laporte, De Bruyne, Fernandinho, o Davi Silva, Sterling, Gabriel Jesus e o Sané. Fora do jogo de hoje, o Mendy e o Agüero, os 2 contundidos. E aí, Salgueiro? Então, e o destaque aí, Lima, sabe qual que é? São os 2 camisas, entre aspas, camisas 9, né? O Firmino de um lado e o Gabriel Jesus do outro. É verdade. É um duelo que eu não vou falar que vale a camisa 9 da seleção brasileira, porque o Gabriel Jesus está à frente, mas a gente sabe que o Firmino no clube está melhor do que o Gabriel Jesus realmente no clube. O Gabriel Jesus tem uma estrela enorme na seleção brasileira, mas no City não vem jogando tão bem. Já o Firmino está numa ótima fase com a camisa do Liverpool. Então é um duelo entre brasileiros aí que merece nossa atenção também, Lima. Bom, e no outro jogo, né, no Camp Nou, o Barcelona deverá ter o Ter Stegen, o goleiro alemão, o Roberto, Piqué, Umtiti e o Alba, né, na lateral esquerda, o Jordi Alba, Paulinho, Busquets, Rakitic, Iniesta, Suárez e Messi, aquele ataque que o mundo inteiro sabe decore e salteado. O Busquets está contundido, está em recuperação, não vai jogar, né? Esse Roberto que eu falei é o Sérgio Roberto, né? O lateral direito do time do Barcelona. E a Roma com o Alisson, né? Goleiro de seleção brasileira, pretendido por vários clubes europeus. Florenzi, Fazio e Manolas, além do Kolarov na lateral esquerda. Nainggolan, De Rossi, Strootman, El Shaarawy, Dzeko e Perrotti é o time da Roma para o jogo de hoje contra o Barcelona, para tentar perder de pouco e ainda levar um pouco de esperança para o jogo da volta lá na Cidade Eterna, né, Salgueiro? Esse duelo aí, Lima, é muito, né? Realmente tem tem um abismo que separam, né? Com todo respeito a Roma, uniforme lindo, passou pelo Shakhtar Donetsk, que é uma virada muito legal, mereceu estar nas quartas de final da Liga dos Campeões. Agora, para mim, o limite, realmente, a história da Roma na Liga dos Campeões na atual temporada para nas quartas de final, porque, teoricamente, também deu azar, né? Pegou o Barcelona, e aí o Barcelona está muito acima. Inclusive, uma expectativa que você tem, eu tenho também. Eu acho que o Barcelona liquida a fatura hoje. Perfeitamente. Então fica o convite. A qualquer momento na Rádio Futebol Clube tem o Click Time, atualizando as informações do esporte. A partir das 3h30, o plantão da Champions, com tudo sobre Barcelona e Roma, sobre Liverpool e Manchester City, como já destacou o Salgueiro, com muita opinião, muita informação, muitas curiosidades, né? E você vai acompanhando simultaneamente no momento em que os jogos acontecem. Então, um abraço e até logo mais à tarde nesse plantão da Champions imperdível, Salgueiro. Até daqui a pouco, Lima.
Portanto, fique sempre conosco. A Rádio Futebol Clube. Aqui somos apaixonados por esportes.